Muito bem, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Jeremias 29, 7. Semana passada estávamos conversando sobre os atributos de Deus, os atributos comunicáveis, aquelas características que Deus tem, que nós também temos, né, nós seres humanos. E falei apenas sobre 4 dessas características: conhecimento, sabedoria, fidelidade e amor. E dei muitos exemplos: George Washington Carver, o gênio dos amendoins. E sobre o amor, falei sobre os falsos mestres contemporâneos que elevaram o amor como o principal atributo de Deus, tá? Então Deus não tem principal atributo. Deus é a completude dos seus atributos. E hoje nós vamos continuar falando sobre isso. E daqui a pouco vocês vão descobrir o que é que o texto tem a ver com os atributos de Deus. É esse texto mesmo. Jeremias 29, 7. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Amém. Bem, continuando, quem está acompanhando o livro é na página 36. O atributo da bondade. O atributo da bondade de Deus pode ser definido como: Ele é o parâmetro definitivo do que é bom e que tudo o que Deus faz é digno de aprovação. Essa é a definição dada por Wayne Grudem, meu teólogo sistemático preferido, apesar de ele ser calvinista. Ele, na verdade, é quase unanimidade entre os teólogos, pelo menos entre os teólogos da minha geração, de que o seu livro realmente é o melhor. Ele é fantástico mesmo. A bondade de Deus está relacionada à misericórdia, ao amor e à graça na salvação do homem. Em Efésios capítulo 2, por exemplo, quando se diz no versículo 8: porque pela graça sois salvos, isto não vem de vós, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Muita gente acha que isto não vem de vós é a fé, mas não é. Paulo não está falando sobre a fé naquele parágrafo, está falando sobre a salvação. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é a salvação. Até porque a graça não é o único atributo que está relacionado à nossa salvação. A bondade, repito, a misericórdia e o amor também são mencionados antes do versículo 8. Então a gente sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos nem versículos. Já expliquei isso aqui mês passado. Os capítulos entraram na Bíblia em 1227 e os versículos em 1551. Então, ora, isso ajuda, porque nos ajuda a achar referências como essa, né, que eu pedi para vocês acharem. Ora, atrapalha o leitor desatento, porque tem versículos que estão mal divididos, tem capítulos que estão mal divididos. Então, o que eu recomendo é que leia um parágrafo. E como saber onde começa o parágrafo, onde termina? Lendo. E esses títulos que aparecem em negrito na nossa Bíblia foram colocados pelas editoras que publicaram nossas Bíblias, ou pela Sociedade Bíblica, ou por outras editoras. E às vezes até o título está errado. Nós nos acostumamos a falar da parábola do filho pródigo, né? Mas quem sabe aqui o que significa a palavra pródigo? Ele sabe, aluna. Gastador. Pródigo não tem nada a ver com o que volta. Então, no texto não diz que é a parábola do filho pródigo. Isso é um título que está em negrito lá, e é um título errado, porque embora o texto bíblico diga que ele gastou tudo, a ênfase não é nisso. A ênfase é na volta. Então não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do filho que volta, ou qualquer sinônimo disso. Pois é, graças a Deus, pelo menos entendeu a parábola, né? Mas quando fala a palavra do pai, pai
mas a ênfase não é no cara gastar tudo, né? Enfim, então o homem não é bom em sua essência, sempre busca o que é pecaminoso, por isso precisa desesperadamente de Jesus para salvá-lo, né, ou para se salvar dos pecados. Deus em essência é bom e é bondoso, o ser humano não. E aí entra duas visões teológicas em conflito, que é a visão calvinista, que é muito pessimista em relação à situação do homem antes e depois de Cristo, e a visão armínio-wesleyana, que é pessimista em relação ao homem antes de Cristo, está correta, tá? Mas depois de nós recebermos Cristo, passa a ter uma visão otimista da coisa. Não é que o homem passa a ser bom, mas tem o seu coração inclinado para as coisas de Deus, sobretudo depois que é batizado com o Espírito Santo, como nós chamamos, né? Depois que é inteiramente santificado. Mas a velha natureza, a natureza pecaminosa, continua habitando em nós. Então, na verdade, apenas um ser humano, 100% humano, foi chamado de bom na Bíblia. Quem foi ele? Não, 100% humano, só humano. Alguém lembra? Jesus foi chamado de bom mestre, o mestre, pelo jovem rico, né? Mas ele estava falando aí, ele estava dizendo o seguinte: você está certo, ao contrário do que a gente pensa, ele diz: não me chama de bom, não, você está certo, só há um que é bom, que é Deus, ou seja, você acertou. Mas o outro, só uma pessoa chamada de boa na Bíblia, ninguém lembra? Essa leitura, Barnabé, Atos 11, 23, 24 por ali, porque Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Lembrou da música? Seu nome era Barnabé, no José, natural de Chipre, mas lembrou. Então, na verdade, quando a Bíblia, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Barnabé era um homem bom, e ninguém mais é chamado de bom na Bíblia, tá? Ninguém mais, mostra que Barnabé era o cara. Ele era uma pessoa fantástica. Barnabé, pela minha contagem dos dons, tinha mais dons que o apóstolo Paulo. Quando eu fui escrever aquele livro, Os Dons Não Cessaram, 2018, eu fui examinar, e Barnabé é um cara fantástico, tá? E ele discipulou Paulo, né? Ele vendeu um terreno e doou aos apóstolos o dinheiro. E a gente que está apegado a capítulo e versículo, né, não percebe que foi por causa dessa atitude dele que Ananias e Safira venderam o terreno também, porque ele termina o capítulo 4 de Atos relatando isso, que Barnabé vendeu um terreno e doou à igreja. E aí Ananias e Safira disseram: opa, isso é bacana, você bem visto também. Só que a intenção deles era diferente. E Lucas coloca como contraponto aquele que faz a obra de Deus, doa de todo o coração para Deus, e aquele que faz para aparecer, e o fim deles foi terrível, né? Então, o homem em essência não é bom. Já viram aquela figurinha, já receberam no Instagram, que é uma menininha crente, bem vestido, ela com a Bíblia na mão, dizendo assim: aqui diz, você não presta. Já viram isso? De vez em quando mandam para mim. Acertaram. Nem eu, nem ninguém, né? Aos olhos de Deus, irmãos, então a humanidade não é boa. Nós não somos tão bons assim, tá? Número 6, a graça. A graça de Deus é o atributo pelo qual Ele nos faz favores quando merecemos punição. Este é o atributo mais em evidência hoje em dia no Brasil, pois muitos pregadores falam apenas da graça de Deus, como se o Criador pudesse ser resumido em apenas um de seus atributos. Então alguns enfatizam muito o amor, Paulo Júnior enfatiza a ira, aliás ele só prega isso, né?
Só como eu disse semana passada, ele pregou sobre a ira de Deus no casamento, para mostrar como ele é sem noção, aquele homem, que ele é um que se ajuda. Um amigo meu, missionário alemão, que trabalhou aqui 30 anos no Brasil, sabe Paul Washer? Aí, outro amigo meu que é brasileiro perguntou para o pastor Hartmann, o pastor da Alemanha, tá? E aí a opinião dele sobre Paul Washer. Aí o pastor Hartmann disse assim: aqui ele é um infeliz e quer que as pessoas sejam infelizes também. Bem ao estilo alemão, né? Bem, então veja só, sobre o atributo da graça, mas isso tem demonstrado um desequilíbrio do conhecimento bíblico de nossa época. A termos de comparação, eu fui ver quanto a Bíblia falava sobre a graça de Deus e comparar com outros atributos. Programas de computador fazem essa contagem, né? Eu uso o Logos, depois posso mostrar a vocês, é gratuito, é fantástico. A palavra graça aparece na Bíblia por 182 vezes, em 171 versículos. A gente tem versículo que tem 2 vezes, né? Já a palavra amor aparece por 265 vezes, em 242 versículos, e justiça 384 vezes, em 369 versículos. Aí eu pergunto, só não tem esses 3, graça, amor e justiça. Por que então não se fala tanto de amor e justiça, seguindo a lógica bíblica? Porque a Bíblia enfatiza mais a justiça e o amor, mas hoje em dia nós dizemos, é tudo pela graça. Não, não é. Às vezes é pela bondade, pelo amor, pela misericórdia, pela justiça. Olha que história interessante. Deus, nos seus caminhos, foi pastor? Relacionar a graça com graça. Não entendi. Relacionar a graça com graça. Relacionar a graça com De graça, não é de graça. Tudo graça. Tudo de graça, tudo graça. Ah, entendi. Olha que coisa interessante. Uma igreja aqui na Grande Recife fez um esforço medonho para comprar instrumentos musicais, um som novo. E aí eles conseguiram comprar, com muito esforço, uma igreja pobre. E aí em 15 dias, menos de 15 dias, roubaram tudo. Roubaram tudo. Chegaram na igreja, a missionária chegou na igreja, então levaram tudo. E aí ela pôs a igreja em oração. E aí as irmãs que estavam lá no ciclo de oração, né, disseram, Senhor, ficaram sem entender, ficaram desanimadas, né, depois de meses trabalhando, fazendo cantina, pedindo oferta. Vocês sabem como é, né? A dificuldade que é. Mas Deus tem seus propósitos. E aí ficaram orando. A missionária que tomava conta da igreja nem foi nesse dia, ela ficou tão abalada que não foi. Aí chegou uma senhora na porta da igreja com 2 moças, 2 jovens, e aí ela disse: a missionária fulana, eu vou poupar nomes, tá? Vai para a internet, tá aí. Ela disse: não, mas eu sou missionária também, só serve ela. Ela disse: não, é o seguinte, eu sou sogra do rapaz que roubou tudo aqui nessa igreja, eu queria conversar sobre isso. Então vamos lá para cima. Levou a mulher para cima, a missionária disse: olha, entraram na minha casa de manhã, eu estava dormindo, botaram o revólver na minha boca e disseram: olha, eu não tenho nada contra a senhora, agora se o seu genro não devolver as coisas lá da igreja que ele roubou, eu venho aqui, vou matar a senhora, suas filhas, ele, vou matar todo mundo. O cara não tinha nada a ver com a igreja. E a gente tem que fazer isso, você tem que fazer isso em 24 horas. Seu genro tem 24 horas para devolver tudo que roubou da igreja. Aí a missionária ligou para a missionária que tomava conta da igreja, pastora, mas eles não chamam pastora lá, tá? Ela foi arrumar os carros, foram buscar todos os instrumentos. E aí o cara nem saiu, né? Nem foi. Por telefone, o teclado eu já vendi. Quanto é o teclado? Aí eu
o filho da missionária nos custa tanto, ele fez um pix na hora. A igreja reteve seus bens. E aí agora, que estavam com bens novos, o que é que eles fizeram? Doaram os instrumentos antigos, do som antigo, para uma igreja que estava orando há meses por isso. Meus irmãos, Deus tem caminhos que para o homem são muito esquisitos, mas que são os caminhos dele. Então Deus saiu abençoando o seu povo e punindo os incrédulos de uma vez só, como ele fez com Canaã e os israelitas que tomaram posse da terra. Bem, Deus tem os seus caminhos graciosos em responder orações. Aqueles irmãos que estavam orando da igreja mais pobre ainda jamais imaginaram que iriam ganhar tudo de uma vez, que a igreja doou porque teve os seus bens. Na verdade, a igreja tinha recebido uma doação, agora que eu me lembrei, de um irmão muito rico, que assim que roubaram as coisas, ele mandou comprar tudo. E aí por isso a igreja deu, não fizeram campanha não, me atrapalhei. O irmão mandou comprar tudo, compraram tudo de uma vez só, ele deu uma oferta, enfim. Meus irmãos, então veja só, a graça de Deus, ou a graça de Deus na relação com Deus e com o seu povo, significa que Deus é gracioso quando Ele nos faz favores, quando na verdade deveria nos punir. Mas é muito parecido com a misericórdia, que é o atributo seguinte. Este atributo é muito parecido com a graça, sendo que a misericórdia aponta para Deus nos punindo menos do que merecemos dos nossos pecados. Misericórdia tem mais a ver com empatia e é um abrandamento da pena. Deus é rico em misericórdia. A palavra misericórdia, por exemplo, aparece 212 vezes na Bíblia. Como fazer uma distinção? Há uma história que o Dr. Shelley conta em seus livros, o seu Shelley, que um garoto estava desobedecendo muito a mãe, e ela disse: olha, você vai ser punido. E aí quando o pai chegou, ela conversou com o marido, e o marido subiu com o garoto no quarto e disse: olha, você vai ficar sem sorvete, que dava sempre sorvete para ir na sobremesa, e você, se sua mãe reclamar de novo, você vai levar 10 chineladas. E aí no dia seguinte o garoto tinha desobedecido novamente, e a esposa disse que ela não podia mais com o menino. Disse para o marido: desobedeceu novamente. Depois do jantar resolveu, subiu com o menino, pegou a chinela e deu 5 chineladas. Ele disse: mas pai, não eram 10? É para que você entenda que é a misericórdia de Deus. Aí ele foi, pegou a carteira, isso aconteceu de verdade, né? Abriu a carteira, deu dinheiro e saiu para lá com sorvetes. Estou entendendo não, mas é para que você entenda o que é a graça de Deus. Eu estou fazendo um favor quando você merecia mais punição. E assim são esses atributos que se relacionam. Deus é gracioso, Deus é bondoso, é misericordioso. E nós? Quando nós queremos evangelizar alguém, o mais pecador dos pecadores, nós fazemos de tudo para que essa pessoa venha à igreja e aceite Jesus e tudo mais. E aí, quando um de nós cai, tropeça num pecado qualquer, o povo evangélico, em muitas ocasiões, é o povo mais sem misericórdia que eu conheço. Então, às vezes eu digo assim, com amigos, né? Com amigos, estou dizendo agora para vocês também, e nesse contexto, brincando, às vezes eu digo assim, né? Quando alguns crentes fazem alguma coisa ruim, né? Eu digo: ô raça ruim, por isso que Jesus salvou a gente, era o pior que tinha, né? Ô raça ruim. Irmãos, o espírito da lei, o centro, a essência da lei de Deus, pode ser resumida nas palavras do profeta que Jesus repetiu: misericórdia quero e não sacrifícios.
Às vezes nós achamos que o cristianismo é um conjunto de regras, faça isso, não faça aquilo. Não é, vai além disso. Na época do apóstolo Paulo, era costume dos professores de ética. A ética é uma das partes da filosofia, tá? E era normal que alguns se dedicassem mais à ética. Eles tinham uma lista de regras a serem obedecidas. O cristianismo e a ética cristã vai além, muito além disso. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, quando Paulo diz assim: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe com suas próprias mãos e tenha com que ajudar o outro. Então a ética secular é não roube, a ética cristã é não roube. Ele nem diz se sustente, está implícito, e ele diz tenha com que ajudar o próximo. Dá 2 passos à frente da ética comum. Então nós precisamos ser bondosos, graciosos e misericordiosos para com as pessoas. Esses são atributos comunicáveis. Deus compartilhou eles conosco. O 8º é a vontade. Nós somos seres que têm vontade. Deus é totalmente livre para tomar as decisões e agir sempre conforme sua vontade, a qual não entra em conflito com o restante de seus atributos. A Bíblia fala bastante sobre a vontade de Deus. A palavra vontade aparece 112 vezes na Bíblia. A expressão vontade de Deus 42 vezes. A maioria dos cristãos tem dividido o atributo da vontade de Deus entre vontade permissiva e vontade absoluta, ou sinônimos disso. A ideia é tratar daquilo que Deus permite que aconteça e aquilo que Ele realmente quer que aconteça. E aqui também nós temos um dilema, na verdade um conflito de ideias entre a teologia calvinista e a teologia arminiana. Os calvinistas dizem que só existe o amanhã porque Deus decretou, e Deus decretou todas as coisas. Como disse um calvinista famoso certa vez, Deus decretou tudo, até mesmo o erro de um datilógrafo. O problema de acreditar nisso é que fere o caráter de Deus, porque até mesmo na visão de Calvino e dos calvinistas, nossos pecados foram decretados por Deus. E o Deus que diz em toda a Escritura, seja santo, teria, usando a palavra moderna, nos programado para pecar. Então isso não faz o menor sentido. Isso fere a palavra de Deus e fere o caráter de Deus e a lógica que Deus nos deu, o raciocínio humano. E para os calvinistas é muito simples. Basta dizer o seguinte: a gente não vai entender aqui, a gente vai entender no céu. Não, a gente vai entender aqui, porque Deus deu a sua palavra. E a gente vai entender que eles estão completamente equivocados. Completamente. De maneira clara, a Bíblia diz que Deus deseja salvar todos os seres humanos. Há várias passagens que falam isso. Deseja a santificação dos seus filhos. 1 Tessalonicenses 4:3. Deseja a gratidão dos seus filhos. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Deseja que façamos o bem. Então, como é que a gente vai dizer que não, a gente não conhece a vontade de Deus? Conhece sim, está aqui, está escrito aqui na Bíblia. Então, Deus tem a vontade, e a gente divide como vontade permissiva e vontade absoluta, por exemplo. Mas não faria nenhum sentido Jesus chorar olhando para Jerusalém, ali em Mateus 23:37, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis nos reunir como a galinha junto com seus pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. Foi Deus que não quis, não, foi o povo que não quis. O próprio Jesus disse: será que ele estava errado? Ou será que é difícil demais entender isso?
Como eu disse semana passada, eu repito, calvinista complica tudo. Eu tenho amigos que são calvinistas, que eram da Assembleia de Deus, e me disseram na minha cara que não fala mais em língua, porque o que falava era errado. Eu prometi a eles, não vou só perguntar, não vou discutir não. Aí eles disse, não falo não, não. Aí eu disse, por quê? Porque era errado, elas não eu falava isso. Eu disse, puxa vida, porque eu prometi que não ia questionar. Aí morreu o assunto. Será que a mentira, os irmãos falam em línguas, 80% dos crentes do mundo acreditam nisso? Pois é. É tudo mentira, tudo combinado. Então veja só, a vontade é uma bênção que nós temos. Então a maioria das coisas nós fazemos de modo automático. Vou falar a verdade. Deus escolheu, tomou a maior parte das nossas decisões, as mais importantes. Onde a gente quer nascer, em qual época, o sexo, quem seriam nossos pais, nossa família e tudo mais, nosso nome, isso não foi a gente que escolheu. Mas uma vez que nós temos consciência, agora nós somos responsáveis por nossos atos. E Deus quer que nós usemos a nossa vontade a serviço da vontade de Deus. Por isso, entre outras coisas, eu comecei lendo com vocês Jeremias 29:7. É uma carta que Jeremias enviou para o pessoal que estava exilado na Babilônia. Eles eram escravos. Mesmo assim, o povo de Judá recebeu essa carta dizendo: empenhai-vos pela prosperidade da cidade para onde vos exilei. Se empenhe pela prosperidade da cidade. Mas nem é Jerusalém. Se empenhe e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Nesse atributo, irmãos, da vontade, é a hora de nos perguntar como está a nossa vontade em relação, em sintonia com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreveu que nós devemos ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus, porque assim a gente vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, veja, há uma batalha pela nossa mente. Também escrevendo aos Filipenses, a igreja, Paulo tinha o maior xodó, era a igreja de Filipos. Paulo diz para que os irmãos não fiquem ansiosos por nada, mas orem, e Deus vai dar paz, e aí Ele dá o remédio depois da oração. O que deve ser feito? A boa ocupação da mente. É Filipenses 4:8. Tudo que é puro, honesto, louvável. Eu nunca decorei essa sequência, preciso decorar. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar, ou seja, ore, confie em Deus, mas ocupe o seu pensamento com coisas boas. E nisso a gente pode disciplinar a nossa vontade. Por exemplo, eu tenho ouvido nas últimas semanas o pastor Paulo Oliveira, que é um grande empreendedor, é pastor de igreja, enfim, é um homem podre de rico, não precisa de dinheiro há muitos anos, não precisa trabalhar por dinheiro há muitos anos, mas segue trabalhando duro, firme mesmo, porque ele quer ter a prosperidade do povo de Deus. E o doutor Antônio Cabreira, que é um presbítero da igreja presbiteriana. O doutor Cabreira é médico veterinário, mas ele tem muitas funções importantes. Ele é diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, ele é diretor do Conselho da Universidade Mackenzie, ele é o ministro de Estado mais jovem da história do país, foi ministro com 29 anos, no ano de 1990, no governo Collor, ministro da Agricultura. A biblioteca dele tem 63 mil volumes. Claro que ele nunca vai ler isso, mas sim, ele é colecionador. O púlpito de Spurgeon está lá na casa dele. Ele é colecionador de cartas, de literatura, enfim. Que homem tremendo! Todos dois. Como eu tenho aprendido com eles. Todo dia, quando estou lavando a louça, fazendo a barba, eu
eu estou ouvindo eles, tenho ouvido muito eles, e tenho sido muito edificado. Desliguei a TV, não vejo mais jornal, então o pessoal fala, se a notícia for importante, chega para mim, e tem sido uma bênção na minha vida, a boa ocupação da minha mente. Então tem gente que gosta de começar o dia com o sangue escorrendo na TV, né? No celular e tal. Eu nunca gostei, mas agora está melhor ainda. Meus irmãos, se a gente quer uma mente boa, uma mente sã, a gente tem que alimentar com coisa boa, com conhecimento, com coisas que edificam. E esses irmãos, por exemplo, entre tantos outros, tanta coisa boa da palavra de Deus que eles falam, tanta riqueza, meu Deus, isso aqui de graça, eu saio compartilhando. Então tem hora que eu compartilho muita coisa aqui no grupo da igreja, que eu gosto de ver o meu povo abençoado, minha família, meus amigos, meus irmãos. Eu indico o livro o tempo inteiro. E a nossa vontade? Meus irmãos, fazer a vontade de Deus não é fácil, né? Eu conheço uma irmã lá de uma pessoa, ela terminou o curso de Direito já faz um bom tempo, trabalha na área, e ela estava muito preocupada na época, quando se formou, ela queria saber a vontade de Deus para a vida dela. Então ela conversou com os pastores da igreja, a gente era da mesma igreja, e ela conversou com o pessoal da universidade, da ABU, Aliança Bíblica Universitária, conversou com alguns seminaristas, entre eles eu na época, e ela estava assim meio desesperada, como se tivesse um site que a gente botasse nosso CPF e fosse baixar a vontade de Deus para a nossa vida, o cronograma. E um dia ela foi para um culto de jovens lá em uma pessoa, chamaram os amigos dela, ela não sabia, quem estava pregando era o Dr. Russo Shelley. E ele disse: meus irmãos, hoje eu vou pregar sobre a vontade de Deus. Eu disse: pronto, é hoje. É hoje. Chegou a pessoa certa. Russo Shelley. E a primeira frase que ele disse foi: todos os dias pela manhã eu me ajoelho e oro e pergunto: Senhor, qual a tua vontade para a minha vida hoje? Ela disse: pronto, acabou, agora eu entendi. Agora eu entendi. Deus não costuma mostrar muito à frente o que Ele quer para nós. Às vezes Ele manda a gente ir, diz: vai em frente, vai em frente. E às vezes a gente pensa por nossa própria conta. Deus nunca disse isso, que é para a gente ir até aquela parede, só porque Ele mandou a gente andar em frente. A gente vai lá, anda, e de repente Ele diz: agora você vai virar à direita. Não, mas é parede. Eu não quero nem resposta lá. Faz igual eu fiz com o João, deixa em silêncio. E a direita e vai em frente. Agora eu vou tocar a bola, vou para lá. Chega aqui, Deus vira a direita de novo, e a gente volta. E geralmente é assim: Deus mostra um pouco do que Ele quer na nossa vida. Quando a gente estava vindo para Recife, antes de querer receber qualquer proposta de emprego, eu vim sem nada. Na verdade, surgiu uma promessa de dar aula em um seminário, quando eu me dispus a vir, mas eu vim e não tinha proposta nenhuma. Eu acordei de madrugada para tomar água lá em casa, lá onde eu morava no 10º andar do apartamento. Olhei a vista e disse: puxa, que vista bonita, eram umas 3 e pouca da manhã. Eu nunca acordo para tomar água. Nunca acordo, mas se eu não levantasse, eu não conseguiria dormir. Enquanto eu estava olhando e pensando: puxa, que vista bonita, realmente era uma vista muito bonita lá do meu apartamento, não era meu, era alugado. Veio aquela voz na minha cabeça: se despeça de João Pessoa. Sim, mas deu errado aí. Deu certo, né? E aí parece a voz de Deus. Ali mesmo, na sala, eu orei de madrugada, voltei a dormir, voltei para o quarto. Como eu demorei, porque estava tudo bem, está tudo bem. Dormimos. No outro dia, eu contei a ela e disse: olha, eu não sei o que será, mas a gente vai embora. Parece ser a voz de Deus. Vamos continuar orando para Deus confirmar.
Na semana seguinte, ela começou a receber as primeiras propostas para vir morar em Recife. E a gente já sabia, Deus não pergunta a nossa vontade, não, irmãos. Ele manda, Ele é soberano. A palavra dele foi: se despeça. E a gente começou a se despedir, indo nos lugares que a gente mais gosta, de uma pessoa, despedindo os amigos. Para os mais chegados, a gente dizia: ó, a gente está indo embora. Não podia dizer a igreja ainda, né? Então fui me programando em relação a tudo. Viemos. No outro dia voltei para João Pessoa. Minha sogra ficou aqui com minha esposa. E olha, tem um compromisso em 14 dias em João Pessoa. Trabalhei para cumprir a agenda lá que eu tinha. E aí, quando foi dia 1º de outubro, um dia antes da eleição, eu vim embora, no primeiro turno, em 2022. Você já ouviu Deus perguntando a alguém na Bíblia o que você gostaria de fazer, para onde você gostaria de servir? Moisés, é o seguinte: você vai lá no Egito e vai libertar o povo. Não, olha, eu não sei nem falar mais além do povo. Faz 40 anos que eu estou aqui. Moisés colocou 5 obstáculos, irmãos. Deus deu 7 respostas para ele ao longo dos capítulos 3 e 4 de Êxodo. Tá? Jonas, você vai lá e vai dizer em Nínive que daqui a 40 dias, quando você chegar lá, eu vou destruir aquela bagaça toda. Eu não vou não. Mateus, segue. Deixou tudo, veio do expediente. Aquilo foi daquele jeito que está escrito. Segue-me. Na mesma hora ele se levantou e seguiu. A fila de gente que devia ter para Mateus atender ficou sem entender. Mas Deus fala com ele, sabe falar. A Pedro, Tiago e João, mais especificamente a Pedro, conforme Lucas capítulo 5, Jesus fez um monte de milagres ali. Pedro, Tiago e João, pescadores experientes, pessoas certas, no lugar certo, no horário certo, fazendo a coisa certa. No mar da Galileia, à noite, eles sabiam onde tinham os cardumes, não pescaram nada. O primeiro milagre, Jesus espantou todos os peixes para fazer algo melhor depois. Às vezes Deus faz uma coisa que a gente pensa: não é possível, eu estou em pecado. Está acontecendo alguma desgraça na minha vida. Como é que pode? A noite toda. Vocês imaginam, irmãos, Pedro não convertido. Como ele devia estar irado, cansado. Aí chega um professor itinerante, começa a falar, cansado a noite toda. Eu vou entrar no seu barco aí. Entra no barco e diz: faz mais um pouco aí para o pessoal me ouvir. Ele faz. Joga a rede agora, aqui desse lado. A pessoa errada, um professor, no lugar errado, num bar, na hora errada, de dia, manda um pescador experiente jogar a rede. Irmãos, Deus é soberano, a vontade dele é a melhor, acredite. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Às vezes a gente pensa que está tudo certo, porque a gente é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Meu Deus, cadê? Deus tem algo melhor para você, pode ter certeza. 9º lugar, a justiça. O Deus da Bíblia é justo e ama a justiça, a qual pode ser compreendida como os direitos e deveres de todos sendo respeitados e os erros devidamente punidos. O Senhor é a nossa justiça. E a vértice de Quenu, nós vemos isso em Jeremias 23:6. O Senhor também fará justiça a quem clama a Ele de noite. A parábola do juiz iníquo é a única parábola em que é revelado o propósito logo no início do texto. Lucas escreveu: Jesus contou uma parábola, Lucas 18:1. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer.
Nenhuma parábola de Jesus, nenhuma parábola das mais de 40 que ele contou é dito o propósito. Aí tem uma viúva que não tinha vez nem voz naquela época, e um juiz todo poderoso, um Alexandre de Moraes, todo corrupto, mas resolveu a causa dela, de tanto ela insistir. Ou seja, se nós orarmos muito, o justo juiz, Deus não é o juiz iníquo da parábola não, tá? A parábola é como piada, se conta e a pessoa entende, não precisa identificar cada elemento. A piada a gente conta por ouvir, não precisa explicar cada elemento. Aliás, se tiver que explicar, perdeu-se o sentido. É como uma ilustração. Então Deus é justo, irmãos. Deus sabe que o povo brasileiro está vivendo a pior ditadura que existe, que é a ditadura da toga. A gente não pode mais se expressar, a gente não pode mais dizer o que acha, não pode mais dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, porque o Brasil está vivendo com esses homens terríveis e eles fazem o que querem. Deixaram o Lula ser preso, eles vão medindo até onde vai, até onde o povo aguenta. Depois soltaram, tornaram o cara elegível. Não, esse depoimento foi em Curitiba, devia ter sido em Brasília. Então, esteja solto, como diz o Matuto, né? Depois de 580 dias, aquele vagabundo na cadeia. Meus irmãos, de toda a história do Brasil que eu conheço, eu nunca conheci alguém pior do que o nosso presidente da República. Nunca conheci. Ele tem 4 versões para como ele perdeu o dedo. Há um jornalista paraibano chamado José Demone Pinto, trabalhou na SBT, ele é famoso, ele é de Uiraúna, na Paraíba, terra de Luiz Erundina, que foi prefeito de São Paulo também. Eu conheço Uiraúna, já estive lá. Ele escreveu um livro chamado O Que Sei de Lula. Os amigos de Lula que fundaram o PT com ele disseram: ele era capaz de pisar no pescoço da própria mãe para conseguir o que queria. E tem gente que duvida disso. Basta ver as alianças que ele faz. Basta ver as alianças que ele faz fora do país. O Brasil, a paz do mundo no momento depende do Brasil. O pastor Rolando seria a pessoa mais indicada para falar sobre isso aqui. Com certeza, depois a gente consulta ele, né? Mas eu tenho estudado alguma coisa também. De cada 10 pratos de comida do mundo, 2 saem do Brasil. De cada 7 copos de laranja, de cada 10 copos de laranja do mundo, 7 saem do Brasil. O Brasil é o único país que é praticamente autossuficiente em questão alimentar. Todas as culturas nós temos aqui, inclusive o trigo, mas nós não somos autossuficientes em relação ao trigo ainda. Daqui para 2030 seremos o único país a não depender de nada de comida de fora. A gente não precisa importar nada. Vocês sabem que os judeus têm uma dieta chamada caché ou coché, que eles só comem a parte da frente do boi, as patas dianteiras, porque eles interpretam a maluquice lá deles, e como Deus tocou atrás da coxa de Jacó, eles não comem a parte de trás. O Brasil é o maior exportador de dieta caché dos judeus, e os muçulmanos comem a parte de trás. O Brasil também é o maior exportador de carne dos muçulmanos. A paz do mundo, no momento, depende do Brasil. Porque se alguém quiser brigar com o Brasil, vai ficar sem comida. Aí vem nosso presidente da República, e tudo para ele é nazismo, exceto o nazismo. Aí chama os judeus de nazistas por se defenderem. Meus irmãos, quanto pecado nós cometemos para merecer um presidente como esse? Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. E nós pagando quase 60% de imposto na maioria dos produtos que a gente consome, a média é de 44%. A gente tem que trabalhar o ano todinho para ficar com metade, irmãos. E ainda tem o FGTS, que é retido na fonte. Acabou, mas eu falo assim mesmo. Esse não. Acabou da pilha. Eu não estou vivo ainda. Foi. Que foi criado no governo de Antônio Vargas, rende 3% ao ano, é metade
quer o dinheiro na poupança, que rende 6% ao ano. É o nosso dinheiro que a gente não pode sacar. Agora pode, só para comprar um imóvel, no aniversário, não sei o quê. Não, é o Estado me protegendo. Não quero proteção do Estado, não. Se me proteger, se eu usar meu dinheiro, quero liberdade. Liberdade para falar o que eu quiser. Liberdade para empreender como eu quiser. E aí meus livros saem caros, porque aumenta mais de 60% de imposto no combustível. Se não fosse assim, eu podia encher meu carro de livros e sair rodando pelas igrejas vendendo meus livros. Mas não posso fazer isso, porque para encher o tanque do meu carro é R$300. E aí? Meus irmãos, clamemos ao Senhor que a justiça, que Ele faça justiça no nosso país. Há ainda um povo que não se dobrou. E eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte: trabalhem e orem pela cidade que Deus nos colocou. O nosso país, eu pensava que era exagero a gente estudar, todo respeito aos estrangeiros, tem muito lugar bacana no mundo, mas o Brasil é o melhor país do mundo mesmo. Aqui plantando tudo se dá. Na Alemanha tem um pé de café, pastor. A Alemanha é o segundo maior exportador de café. Compra do Brasil, eles compram, manufaturam, mas e vendem, exportam. Mas a gente, para manufaturar café aqui é complicado, dá trabalho. É menos emprego para brasileiro, é menos dinheiro para a gente, é mais trabalho, mais estresse, mais doença, menos tempo com a família, menos tempo na igreja. Aí vem o crente e me diz: não tem nada a ver com política. Deus não tem nada a ver com política, não. Meus irmãos, mais de 40 reis em Israel na Bíblia. Senhor dos senhores, Rei dos reis. Como é que não tem nada a ver com política? Tudo tem a ver com política. Então, o que nos é orar e trabalhar pela prosperidade do nosso país. Na Europa, porque neva, eles tem um período de 15 dias, aliás, no hemisfério norte, para plantar, senão eles vão colher só uma vez por ano. Aqui a gente pode plantar, dependendo da cultura, melão 6 vezes por ano, soja, milho, o ano inteiro, por causa da nossa posição. Mas minha única formação é teologia, tá? Eu sou um curioso. Eu quero ver o meu país próspero. Eu quero fazer isso aqui que Jeremias escreveu. Então, veja só: se Deus é tão bom, cheio de qualidades, e Ele compartilhou conosco esses atributos, por que nossa nação ainda não foi transformada? Porque o que tem sido pregado é um falso evangelho. Frase de efeito. Você tem que suportar o processo. Estou sendo processado por ninguém, não. Você tem que. Esses chavões que o povo usa por aí, eu não gosto de lembrar, que me dá raiva. Nesses vídeos que rolam no feed do Instagram de vocês, quantos tem alguém explicando uma passagem bíblica? Tem não, irmão. Tem não, é frase de efeito. É gente que faz o povo chorar, faz o povo rir. Diga, pastor. Tem um chapéu assim. Valdeir? É judeu. Eu sei quem é. Eu sei, um jovem, né? Tem muita coisa boa ali. Tem umas besteiras também. O 70 vezes 7, ali está errado, mas eu já vi alguns vídeos. Porque no caso dele também ele pega da tradição judaica. Isso. Que faz explicações. Mas como eu vi a postagem agora, antes de sair de casa, o pastor José Gonçalves, pastor da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, teólogo fantástico. Os profetas que ficam famosos são os falsos profetas. Com Jeremias foi assim também. Não é de hoje não. Ele disse: vocês têm que se render a Nabucodonosor. Deus deu essa terra a Nabucodonosor. Ele disse que nada.
veio um falso profeta, deu-lhe um soco e disse: o Senhor vai dar vitória, povo, amém, aleluia. É a mesma coisa, só se repete. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se nós vivemos assim, usando de fato os atributos que Deus nos deu, a nossa nação será transformada. A nossa cidade não será mais a 30ª cidade mais violenta do mundo, que é Recife. Meu Deus, que coisa vergonha.